A seguir, Hora da Notícia. A segurança no trabalho é um direito de todo trabalhador. E você, sabe qual é o comportamento ideal para evitar acidentes no seu trabalho? O Rio Grande do Sul é o terceiro estado com o maior número de acidentes no ambiente de trabalho. No estúdio, nós vamos falar sobre este assunto com o engenheiro do trabalho e professor aqui da UPF, José Eurides de Moraes. Uma programação especial foi lançada hoje pela manhã para comemorar os 10 anos do Natal ecológico do bairro Boqueirão, em Passo Fundo. E ainda, escolas de redes públicas podem visitar o Complexo Cultural Roseli Doleski Preto e conhecer um pouco mais da história de Passo Fundo. Hoje é terça, 8 de agosto, é hora da notícia. O Brasil fica em quarto lugar no mundo em acidentes de trabalho, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Fica somente atrás da China, Índia e Indonésia. Uma média que representa aí cerca de 700 mil registros de acidentes de trabalho por ano. Por isso, a gente percebe ainda mais a importância do setor de segurança do trabalho nas empresas. Lavar as mãos, colocar as luvas e vestir o jaleco. Essas são algumas exigências básicas do setor de segurança do trabalho de um hospital. Você deve estar pensando que são tarefas simples, mas saiba que são de grande importância, ainda mais na área da saúde, que além da segurança física, existem os riscos biológicos. Com a parte de enfermagem, com a parte de obras, nós temos uma vasta gama de profissionais trabalhando conosco. Então, nós temos equipamentos de segurança, desde aquele colaborador que faz a parte de higienização, até o médico profissional que vai trabalhar com a parte de hemodinâmica, toda a parte de raio-x, uma proteção mais avançada. Passam por treinamento de integração, treinamentos periódicos, para que a gente consiga ter um contato diário. Aliado a tudo isso, hoje, visando a questão da segurança, se fala muito no risco biológico, que é o risco dos hospitais, das equipes de saúde. O hospital trabalha muito na questão de classificação, segregação dos resíduos. Sabendo todo o que pode acontecer lá na frente, numa exposição biológica, nós trabalhamos muito na questão classificação, lixos secos, lixo molhado, lixo contaminado, pérfuro cortante, principalmente a gente cuida muito isso. O SESMIT trabalha muito em questão de fiscalização, questão de como se descarta, controle de quantidades. Vale lembrar que a fiscalização de EPIs é um dever de todos os envolvidos e a realização de um trabalho organizado tem como consequência o aumento da produção. O setor de segurança, ele trabalha na parte de aplicação e fiscalização, mais de segurança do trabalho, e a medicina em si de garantir a saúde do trabalhador. A UPF, por ter uma gama de atividades muito amplas, a gente tem riscos específicos bem distintos para cada local de trabalho. Então, a gente tem que verificar em cada local, em cada posto de trabalho, qual é que é a atividade que esse trabalhador ou que esse grupo de trabalhadores executa e implementar medidas de segurança específicas. Aqui na UPF, os laboratórios de química são os que merecem atenção redobrada. Aqui são usados ácidos fortes, gases, soluções superaquecidas e outros ingredientes de reações químicas que oferecem riscos. Nesse momento que você vai pegar o produto para manipular, ou preparar uma solução, você tem que utilizar a capela de exaustão, como nós temos aqui no laboratório. Esta capela é específica para a preparação de produtos, de reagentes, que vão ser utilizados, de soluções para as aulas práticas. É muito importante o uso do jaleco, da luva, do óculos de proteção e do sapato fechado. Durante as aulas, o aluno já é orientado para o uso desses EPIs. Ele tem que estar com os equipamentos para poder participar da aula.
O ideal é que as empresas tenham um time multidisciplinar, uma equipe com técnicos, engenheiros, médicos, enfermeiros que formam o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Vale lembrar que a segurança do trabalho é definida por leis da Associação Brasileira de Normas Técnicas e que cada segmento profissional possui suas restrições. Você em primeiro lugar. Tudo que você for fazer com pressa, na rapidez, sem lembrar que você tem alguém em casa, uma pessoa para quem você tem que voltar, você perde um minutinho. Aquele instante, aquele minutinho de desatenção na corrida de fazer alguma coisa, sem você lembrar que você tem que se proteger, pode ser o diferencial. Segurança no trabalho é um tema que sempre merece a nossa atenção. O último levantamento divulgado pelo Tribunal Regional do Trabalho no ano passado indicou que aqui o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com o maior número de acidentes no ambiente de trabalho. E aí fica a pergunta, como evitar esses acidentes? O que é de fato um ambiente seguro? Bom, é o que nós vamos saber a partir de agora com o nosso convidado de hoje, o engenheiro do trabalho e professor aqui da UPF, José Eurides de Moraes. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite. O que é de fato um ambiente seguro para o trabalhador? Na verdade, existe um compromisso pela legislação trabalhista que os ambientes de trabalho devem ser adequados às atividades ali desenvolvidas. E aí vai desde a proteção de máquinas, equipamentos, as instalações têm que ser de acordo, desde a iluminação, passando por níveis de ruído, enfim, todos os agentes que possam ser prejudiciais à saúde não devem estar presentes no ambiente de trabalho. E o risco existe somente nas profissões onde se parece que o perigo é maior? Normalmente a gente pensa assim, mas não é um pensamento correto. Eu sempre tenho dito para os meus alunos que há quase 30 anos que eu trabalho só com segurança do trabalho, que o risco começa na residência da gente, passa pelo escritório e vai até o chão de fábrica ou o canteiro de obras. É claro que trabalhar numa indústria tem muito mais risco dentro do chão de fábrica do que trabalhar no escritório. Mas dentro do próprio escritório tem as questões ergonômicas, a questão da eletricidade, que muitas vezes o choque elétrico está presente. Então, são várias situações que colaboram para que ocorram os acidentes e o risco, mais ou menos, ele existe em todas as atividades laborais. Bom, falando aí da questão ergonômica, a gente pode pensar na altura do computador, que é algo muito presente em quase todas as profissões, o apoio para os pés, por exemplo. Inclusive a altura da mesa, a altura da cadeira, deveria ter regulagem na cadeira, na mesa. A altura do monitor tem tudo a ver também com ergonomia, problemas que a gente pode gerar na coluna vertebral, nos movimentos, o uso do mouse com alongamentos de hora em hora tem que ser feito, o uso do teclado, se for de digitação, também tem que ser cuidado dessas questões de movimentos. O uso excessivo do celular, não é, professor? A gente nessa posição aqui vai prejudicar a coluna também. Com certeza, é uma questão presente, inclusive as pessoas caminhando ficam numa postura inadequada, trabalhando, enfim, em todos os locais, né? A gente está ainda muito distante, de uma maneira geral, professor, daquilo que seria o ideal para os ambientes de trabalho? Olha, a evolução foi muito grande nos últimos anos. Principalmente pelo investimento que os empresários têm feito, pela conscientização dos trabalhadores e pela melhoria da qualificação dos profissionais que trabalham na área de segurança e saúde do trabalho. Também a fiscalização do Ministério do Trabalho tem colaborado muito com isso, porque eles têm procurado, dentro do que a legislação determina, enquadrar as empresas para que cumpra com aquilo que está previamente determinado. Professora, a maioria dos acidentes envolve a indústria metalmecânica e também a indústria moveleira, para citar dois exemplos. Esses acidentes ocorrem por falha do empregador ou algumas vezes também por descuido ou negligência do trabalhador? Na verdade, os ambientes de trabalho ainda oferecem bastante risco, né? Apesar de ter mudado bastante, mas mais de 80% dos acidentes do trabalho é falha humana.
Não é falha técnica, não é falha da máquina, não é falha do equipamento. Teria sido aquele descuido do trabalhador? Com certeza, ou o desconhecimento do risco, o desconhecimento técnico. Ele não foi preparado tecnicamente para operar aquela máquina ou para executar aquela tarefa, e aí os acidentes acontecem. O desconhecimento do risco é uma questão bastante presente, porque ninguém nasceu sabendo, né? Então as pessoas alguém tem que repassar para eles o conhecimento, e muitas vezes isso falha. Bom, de maneira geral, para a gente encerrar aqui, professor, que recomendações básicas o senhor daria aos trabalhadores? Na verdade, o primeiro passo é procurar entender aquilo que é repassado pela área de segurança e medicina do trabalho. Porque se cumprir com as orientações dadas, todas as empresas têm praticamente profissionais da área de segurança, se seguir as recomendações, com certeza os acidentes vão diminuir. E quando a empresa não tem? Porque essa realidade também está presente. Nós temos algumas regiões ainda aqui no próprio Brasil que ainda existe essa dificuldade do equipamento, do ambiente adequado. Aí, se não tem a formação do profissional, não tem um ambiente adequado, o trabalhador tem direito também de reivindicar e reclamar, inclusive, fazendo denúncias, né, junto ao Ministério do Trabalho. Tá certo. Professor, muito obrigada pelas informações. Um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Obrigada. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Vão ser contemplados mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando quase 3 bilhões de reais em restituição. O crédito bancário para os contribuintes será feito no dia 15 de agosto. Outras informações no site receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone. O número é 146. Uma visita para conhecer um pouco mais sobre a história de Passo Fundo. Os detalhes a gente conta depois do intervalo. Estão abertas as inscrições para a 21ª Jornada Sul-Rio-Grandense de Neonatologia e 5º Encontro de Enfermagem Neonatal. Os eventos acontecem entre os dias 21 e 23 de setembro. Aqui na UPF será discutido o atendimento de recém-nascido de risco, tanto na UTI neonatal quanto no consultório após a alta hospitalar. Inscrições no site que aparece aí na tela. Há 4 meses do Natal, a Associação Boqueirão Legal de Passo Fundo lançou hoje a 10ª edição do Natal Ecológico. Novamente, as praças Antônio e Miguel Moretti, no bairro Boqueirão, devem ficar tomadas por luzes e por garrafas PET. A expectativa é utilizar mais de 100 mil garrafas nesta edição, que marca os 10 anos, de um movimento que envolve 15 empresas do bairro e cerca de 100 voluntários, direta e indiretamente. Uma novidade deve movimentar ainda mais o Natal Ecológico neste ano. Nós criamos o Boqueirão Iluminado. O que é o Boqueirão Iluminado? O Boqueirão Iluminado serão convidadas todas as empresas do Boqueirão e as residências também a participarem conosco, enfeitando a sua fachada, iluminando a sua fachada. A gente mostra através do nosso Natal, além da sustentabilidade, que tu tira aquela garrafa da rua ou do rio, transforma ela num enfeite, esse nosso espírito de conviver. E a programação do Natal Ecológico do Boqueirão Legal começa no dia 26 de novembro. Agosto é um mês festivo para a cidade de Passo Fundo, afinal de contas, neste ano são 160 anos de emancipação. O Estúdio 4 desta semana entra na comemoração, falando dos segmentos que potencializaram o desenvolvimento do município. O programa vai ao ar hoje às 11 horas da noite, com 2 reprises. Amanhã, às 8 horas da noite e na sexta-feira, às 11 da noite. A terça-feira começou com tempo nublado em alguns locais de Passo Fundo, até teve uma chuva fraca. Veja então se ela continua nos próximos dias.
A previsão do tempo para quarta-feira é de sol com muitas nuvens em Passo Fundo e não há previsão de chuva. A mínima para a quarta é de 10 graus e a máxima de 21. A quinta-feira segue com o tempo ensolarado, sem nuvens em Passo Fundo. Mínima de 8, máxima de 26 graus. Se você é atleta, que tal contar com o apoio do Ministério do Esporte? Abriram hoje as inscrições para o Bolsa Atleta e podem participar os esportistas que conquistaram bons resultados em competições nacionais e internacionais e que estejam vinculados a uma entidade de prática desportiva. As inscrições podem ser feitas exclusivamente no site do Ministério, que mostra os requisitos específicos exigidos para cada categoria. Que tal passear um pouco pela história de Passo Fundo? Há um ano, o Complexo Cultural Roseli Doleschi Preto recebe escolas da rede pública para uma visitação especial. Então, vamos com as crianças experimentar um pouquinho dessa visita. Ambiente que protege mais de 10 mil livros e recebe mais de 12 mil leitores cadastrados. Um espaço novo, bonito e aconchegante que essa turma veio conhecer. Mas afinal, que espaço é esse? Biblioteca Pública. Biblioteca Municipal. Biblioteca. Tem livros que eu gosto e também esses livros, eles me incentivam mais para a escola também. Eles são muito legais e são de histórias e aventuras. Tem um monte de livro que eu gosto, tem poesia, tem salas infantis e eu gostei. É do conhecimento deles a importância da Biblioteca Municipal Arno Wilninski. E a Escola Irmã Catarina também conheceu outros ambientes, como a Academia Passo Fundense de Letras, o Teatro Múcio de Castro e o Museu Histórico Regional. Todos esses lugares formam o Complexo Roseli Doleschi Preto, que já foi visitado por aproximadamente 30 escolas, cerca de 1.500 alunos. O projeto de visitação é recente e tem como proposta passear um pouco pela história de Passo Fundo, ocupando os espaços de memória do município. Que a gente aprende mais. Além de aprender na escola, a gente vai aprender nos outros lugares. E também é mais uma ajuda para a gente estudar, essas coisas assim. É muito bem-vindo para a comunidade porque ele aproxima as crianças, né, desse espaço cultural, esse patrimônio cultural que nós temos em Passo Fundo, que é o maior complexo cultural da cidade, né? E essa divulgação desse espaço é super importante. As famílias conhecerem através das crianças esse espaço, acabam depois por vir também assistindo os espetáculos no teatro, visitando os museus, participando dessa vida cultural que nós temos, que é tão intensa aqui nesse espaço. Dos prédios mais antigos e que foram revitalizados, até um espaço novo. A sede própria do Instituto Histórico Regional também faz parte do roteiro de visitas. São 15 mil páginas de documentos. E vocês são os primeiros alunos que estão entrando aqui no Instituto. O Teatro Municipal, que agora completa 2 anos já da sua revitalização, passaram ali também mais de 15 mil espectadores já, 150 espetáculos. Então a gente vê essa necessidade que Passo Fundo tinha desses espaços serem recuperados, né? O museu também foi parte recuperado, agora também fazendo parte do espaço Instituto Histórico, né? Que é muito bem-vindo também. Então, aos poucos, esse espaço está sendo realmente tomando uma cara da cultura de Passo Fundo. E agora também a nossa Arena Instituto Histórico, que deverá receber durante o verão vários shows, apresentações aqui. Nos deixa muito feliz ver esse espaço acontecendo. A oficina de stencil, que é uma técnica de pintura sobre o desenho, colabora para que as crianças recordem dos espaços visitados. Então a gente desenvolve essa oficina de stencil para que eles possam levar e que eles acabem visualizando isso como uma área cultural da cidade. E por que tudo isso é significativo? Por causa que é a minha história. Por hoje, ficamos por aqui. Gostou das nossas reportagens? Então compartilha com seus amigos. É só entrar na página da UPF TV no Facebook.
Amanhã, 12h30, nós estaremos de volta ao vivo com outras informações. Até lá!